Meu nome é Gisele. Cresci em uma casa grande demais para quem precisava aprender a desaparecer. A mansão sempre foi apresentada como um símbolo de sucesso, mas, para mim, era um lugar onde os sons ecoavam mais do que as vozes, e onde cada passo precisava ser calculado para não chamar atenção indesejada. Desde muito cedo, entendi que ali não vencia quem falava mais alto, mas quem sabia suportar o peso do silêncio sem se quebrar. Quando minha avó ainda estava viva, a casa respirava de outra forma. Ela caminhava pelos corredores como se pertencesse a cada parede, a cada quadro, a cada lembrança. Havia firmeza no modo como me chamava pelo nome e ternura no jeito como me observava, como se enxergasse em mim algo que ainda estava em formação. Depois que ela se foi, tudo perdeu o ritmo. Os dias ficaram longos demais, e meu pai, consumido pela ausência, passou a existir mais como sombra do que como presença. Eu tentava falar com ele, tentava manter algo vivo entre nós, mas a distância crescia sem precisar de palavras. Foi nesse espaço vazio que Helena entrou. Não houve transição, não houve preparo emocional. Ela simplesmente apareceu, bem vestida, postura impecável, sorriso calculado. Ao lado dela vinha Isadora, segurando sua mão com naturalidade, como se aquele lugar já fosse familiar. Lembro-me claramente do modo como Helena olhou ao redor, avaliando móveis, janelas, quadros, como alguém que faz um inventário silencioso. Quando seus olhos pousaram em mim, o sorriso se manteve, mas algo nele não chegou aos olhos. Foi ali que senti, pela primeira vez, que eu não era prioridade naquela nova ordem. Isadora me analisou sem disfarçar. Não houve hostilidade explícita, apenas aquele olhar rápido, medido, que decide hierarquias sem precisar anunciar nada. A partir daquele dia, ela passou a ocupar os espaços com uma facilidade que eu nunca tive. Sentava-se à mesa com confiança, falava sem hesitar, ria alto quando havia visitas. Eu, ao contrário, comecei a perceber que cada gesto meu era observado, avaliado e, muitas vezes, descartado sem importância. Helena assumiu a casa como se sempre tivesse pertencido a ela. Opinava sobre horários, refeições, convidados, reformas. Em pouco tempo, já falava em nome da família, decidia o que era adequado, o que ficava bem, o que precisava mudar. Algumas vezes, comentava sobre mim em tom aparentemente casual, dizendo coisas como ela é muito quieta ou talvez precise se soltar mais. Nenhuma frase era abertamente cruel, mas todas carregavam a mesma mensagem: eu estava fora do centro, fora do foco, fora do lugar que agora lhes interessava. Com o passar do tempo, aprendi a reduzir minha presença. Sentava sempre no mesmo lugar, falava apenas quando era necessário e evitava expressar opiniões. Não porque eu não as tivesse, mas porque percebi que ali as palavras tinham peso seletivo. Algumas vozes eram sempre ouvidas. Outras, apenas toleradas. Engolir respostas se tornou um hábito, e observar passou a ser uma defesa. Eu observava os gestos de Helena, os olhares de Isadora, os silêncios do meu pai. Observava como as conversas mudavam quando pessoas importantes estavam presentes e como os sorrisos surgiam e desapareciam com rapidez estratégica. Havia noites em que eu me perguntava se realmente pertencia àquela família ou se era apenas uma lembrança incômoda de um tempo que eles preferiam esquecer. A casa, que um dia foi refúgio, tornou-se um espaço de constante adaptação. Cada corredor parecia mais longo, cada porta mais pesada. Ainda assim, eu resistia. Não com confronto, mas com permanência. Eu estava ali, mesmo quando fingiam não notar. O único que nunca fingiu foi meu avô. Ele não me defendia em público, não fazia discursos nem criava cenas. Sua atenção vinha de outra forma. Às vezes, bastava um olhar prolongado, como se estivesse confirmando algo dentro de mim. Outras vezes, sentava ao meu lado em silêncio absoluto, compartilhando aquele espaço sem exigir nada. Em um mundo onde todos pareciam disputar protagonismo, aquele silêncio era um gesto raro de respeito. Eu não compreendia totalmente o que ele via, nem porque parecia tão atento ao que ninguém mais considerava importante. Mas, perto dele, eu não precisava diminuir meus passos. Não precisava calcular minhas palavras. Pela primeira vez desde a morte da minha avó,
eu sentia que alguém entendia que o silêncio não era ausência, mas preparação. Naquela casa, enquanto muitos acreditavam que eu estava me apagando, algo diferente acontecia. Cada noite solitária, cada refeição silenciosa, cada observação não dita estava me moldando. Eu ainda não sabia, mas aquele era o início de um aprendizado profundo. Um aprendizado que não se faz com aplausos, mas com resistência. E, naquele momento, tudo o que eu fazia era sobreviver, sem imaginar que, um dia, aquele silêncio se tornaria minha maior força. Com o tempo, percebi que aquela casa não funcionava como um lar, mas como um palco. Nada ali era espontâneo. Cada sorriso tinha ensaio, cada palavra tinha intenção, e cada gesto vinha carregado de cálculo. Helena dominava esse jogo com perfeição. Ela sabia exatamente quando falar, quando tocar no braço de alguém, quando suspirar de leve para parecer sensível. Isadora aprendeu rápido. Era como se estivesse sendo treinada todos os dias, absorvendo não valores, mas estratégias. As manhãs começavam sempre da mesma forma, café servido com pontualidade impecável, conversas leves quando havia funcionários por perto, silêncios longos quando ficávamos sozinhas. Helena falava de compromissos sociais, eventos da empresa, encontros com pessoas importantes. Isadora complementava com risadas, histórias exageradas, comentários sobre roupas, viagens e planos grandiosos. Eu ouvia. Sempre ouvi. Não porque me interessava participar, mas porque entendi cedo que ali as verdades escapavam nos detalhes. Helena gostava de se referir a mim como alguém em fase de amadurecimento, mesmo quando eu já era adulta o suficiente para entender exatamente o que aquilo significava. Em algumas ocasiões, dizia em tom suave que eu precisava me expor mais, me mostrar, aprender a me vender. Isadora concordava com a cabeça, como se aquilo fosse um conselho generoso, e não uma tentativa clara de me colocar abaixo delas. Nenhuma delas levantava a voz. Não precisavam. O veneno vinha diluído em frases educadas. Com o passar dos meses, percebi que Isadora não me via como irmã. Eu era um obstáculo silencioso, algo que existia, mas que ela preferia ignorar. Quando havia visitas, ela fazia questão de ocupar os melhores lugares, contar histórias em que sempre era protagonista e responder perguntas que nunca lhe foram dirigidas. Eu permanecia quieta, sentada um pouco mais afastada, como se fosse parte da decoração. E, estranhamente, aquilo começou a me dar vantagem. Enquanto elas falavam, eu observava reações. Via como certas pessoas reagiam às falas exageradas de Isadora, como alguns olhares se desviavam, como outros se mantinham atentos demais. Comecei a entender que nem todos compravam aquela imagem perfeita. Alguns apenas fingiam. E fingir, naquele meio, era quase tão importante quanto acreditar. Havia também as comparações. Nunca diretas, nunca explícitas. Apenas comentários soltos sobre como Isadora tinha espírito de liderança, como era carismática, como tinha perfil para grandes coisas. Sobre mim, restavam os adjetivos neutros, tranquila, reservada, discreta. Aprendi a não reagir. Qualquer resposta minha seria vista como insegurança ou inveja. Permanecer em silêncio era, mais uma vez, a escolha mais segura. Meu pai, sempre distante, parecia confortável com aquela nova dinâmica. Ele aceitava as falas de Helena sem questionar, elogiava Isadora com orgulho visível e raramente me dirigia perguntas que ultrapassassem o básico. Eu não o odiava por isso. Em algum lugar dentro de mim, sabia que ele também havia aprendido a sobreviver evitando conflitos. Aquela era a forma dele de continuar ali. O que ninguém parecia perceber era que, enquanto Isadora aprendia a ser vista, eu aprendia a enxergar. Eu via como Helena mudava de postura dependendo de quem estava na sala. Via como sua voz suavizava diante de investidores e se tornava firme quando falava com funcionários. Via como Isadora repetia exatamente os mesmos gestos, as mesmas expressões, como se estivesse decorando um papel que pretendia representar pelo resto da vida. À noite, sozinha no meu quarto, eu revisava mentalmente cada conversa, cada frase solta, cada olhar atravessado. Não havia tristeza naquele exercício. Havia clareza.
Aos poucos, comecei a entender que aquele jogo não era feito apenas de palavras, mas de tempo. E eu tinha algo que elas não tinham: paciência. Enquanto elas avançavam rápido demais, certas de que tudo lhes pertencia, eu permanecia onde estava, sem pressa, sem exposição. Eu não precisava provar nada para ninguém. Ainda não. O que eu precisava era compreender completamente o tabuleiro em que estava inserida. E, naquela casa, cheia de vozes calculadas e intenções escondidas, eu estava aprendendo exatamente isso. Foi com meu avô que aprendi que algumas pessoas ensinam sem jamais levantar a voz. Ele não era um homem de discursos longos nem de conselhos óbvios. Sua presença era firme, quase silenciosa, e ainda assim impossível de ignorar. Enquanto a casa girava em torno das vontades de Helena e da exibição constante de Isadora, ele permanecia à margem daquele espetáculo, observando tudo com a calma de quem já havia visto jogos parecidos antes e sabia exatamente como terminavam. Nossos encontros não tinham hora marcada. Às vezes aconteciam no jardim, outras vezes na biblioteca, cercados por livros antigos e documentos que carregavam o peso da história da família. Ele nunca começava uma conversa de forma direta. Preferia falar sobre assuntos aparentemente simples, histórias do passado, decisões que precisou tomar quando ninguém acreditava nele. Eu ouvia atentamente, mesmo sem compreender, naquele momento, o verdadeiro significado daquelas narrativas. Algo em mim dizia que não eram apenas lembranças, mas instruções. Havia dias em que ele me observava por longos segundos antes de dizer qualquer coisa. Não era um olhar de cobrança, nem de pena. Era como se estivesse medindo minha resistência, minha capacidade de permanecer inteira em meio a um ambiente que tentava me diminuir pouco a pouco. Quando finalmente falava, suas palavras vinham carregadas de intenção. Em uma dessas ocasiões, ele disse apenas que nem toda batalha precisava ser travada em público, e que o silêncio, quando bem usado, podia ser mais poderoso do que qualquer argumento. Com o tempo, comecei a perceber que ele me colocava à prova sem que eu percebesse. Fazia perguntas indiretas sobre situações da casa, sobre comportamentos que eu havia notado, sobre pequenas mudanças que pareciam insignificantes para os outros. Nunca me dizia o que pensar. Apenas me levava a refletir. Quando eu respondia, ele não confirmava nem corrigia. Apenas assentia levemente, como quem registra algo importante. Era nesses momentos que eu sentia que não estava sendo preparada para agradar, mas para resistir. Ele não me elogiava com facilidade, nem tentava me confortar. Pelo contrário, parecia acreditar que eu precisava aprender a sustentar minhas próprias conclusões. Aquilo me fortalecia mais do que qualquer demonstração explícita de apoio. Em contraste com o barulho constante da casa, estar com ele era como entrar em outro ritmo. Não havia pressa, não havia encenação. Apenas atenção. Enquanto todos disputavam espaço, ele me oferecia algo raro: tempo. Tempo para pensar, para errar em silêncio, para amadurecer sem pressão. Aos poucos, comecei a entender que aquela era a maior herança que ele poderia me dar naquele momento. Eu também percebia como ele observava Helena e Isadora. Nunca com desprezo, nunca com confronto. Apenas com um interesse silencioso, quase clínico. Ele ouvia mais do que falava, anotava mentalmente cada gesto, cada mudança de tom, cada palavra mal colocada. Naquele período, eu ainda não compreendia o alcance daquilo, mas sentia que ele estava juntando peças de um quebra-cabeça que só faria sentido no futuro. Houve uma tarde específica em que ele me chamou para caminhar pelo jardim. O sol estava baixo, e as sombras se alongavam pelo chão. Caminhamos lado a lado sem trocar palavras por um longo tempo. Antes de voltar para dentro, ele parou, me olhou com seriedade e disse que as pessoas revelavam quem realmente eram quando acreditavam que ninguém estava prestando atenção. Aquela frase ficou gravada em mim, mesmo sem eu entender completamente por quê. A partir daquele dia, passei a observar tudo com ainda mais cuidado. Não por desconfiança, mas por aprendizado. Eu sabia que meu avô estava me ensinando algo que não se aprendia em livros ou reuniões formais. Ele estava me preparando para reconhecer intenções, para suportar injustiças momentâneas e, principalmente, para não confundir silêncio com fraqueza.
Enquanto muitos acreditavam que eu estava apenas à sombra dos acontecimentos, algo muito diferente estava acontecendo. Eu estava sendo moldada longe dos holofotes, aprendendo lições que não precisavam ser ditas em voz alta. E, sem perceber, cada conversa silenciosa com meu avô me afastava um pouco mais da ingenuidade e me aproximava de uma força que eu ainda não sabia que possuía. Foi quando comecei a me aproximar da empresa que entendi que o poder nem sempre está onde todos olham. O prédio era imponente, feito para impressionar logo na entrada, com mármore, vidro e um movimento constante de pessoas que pareciam sempre ocupadas demais para perceber umas às outras. Para muitos, aquele lugar era apenas um símbolo de status. Para mim, tornou-se um território de aprendizado silencioso, onde cada corredor escondia decisões que moldavam destinos. Eu não cheguei ali como protagonista. Não houve anúncio, nem expectativa em torno do meu nome. Eu era vista como alguém que estava conhecendo o ambiente, uma presença tolerada, quase invisível. Isso me deu liberdade. Enquanto Isadora desfilava confiança em reuniões que mal compreendia e Helena fazia questão de ser vista como figura influente, eu circulava pelos bastidores, observando como tudo realmente funcionava. Comecei pelos detalhes mais simples. Horários, rotinas, quem chegava mais cedo, quem saía tarde demais. Percebi rapidamente que as pessoas que sustentavam a empresa não eram as que apareciam nas fotos, mas aquelas que raramente eram mencionadas. Analistas, assistentes, gestores intermediários. Gente que conhecia números, prazos e consequências. Eu me aproximei deles sem alarde, ouvindo mais do que falando, fazendo perguntas que não chamavam atenção. Enquanto isso, Helena se apresentava como alguém indispensável, mesmo sem compreender os processos internos. Falava de visão estratégica com palavras vagas, elogiava projetos que não sabia explicar e se apoiava em títulos que impressionavam mais do que realizavam. Isadora imitava o comportamento, repetindo frases prontas e se colocando como herdeira natural daquele império, como se o simples fato de estar ali fosse suficiente. Eu assistia a tudo com uma calma que surpreendia até a mim mesma. Em vez de sentir raiva, sentia clareza. Aquilo não era um jogo de competência, mas de aparência. E, naquele cenário, quem parecia menor tinha muito mais a ganhar. Comecei a estudar com afinco, mergulhando em números, contratos e relatórios. Não para provar algo a alguém, mas para entender profundamente o que sustentava aquele lugar. Com o tempo, passei a perceber incoerências. Pequenas falhas, decisões apressadas, discursos que não se sustentavam nos dados. Nada grave isoladamente, mas revelador no conjunto. Eu anotava mentalmente, guardava informações e aprendia a reconhecer padrões. Era como se a empresa estivesse me mostrando suas engrenagens, uma a uma, enquanto todos os outros estavam ocupados demais disputando visibilidade. Meu avô acompanhava tudo à distância. Nunca interferia, nunca me expunha. Às vezes, apenas perguntava o que eu havia observado naquele dia. Eu respondia com cuidado, escolhendo palavras que não me comprometessem, mas que mostrassem que eu estava atenta. Ele ouvia com interesse genuíno, como se confirmasse que o caminho silencioso ainda era o mais seguro. Aos poucos, comecei a sentir algo novo, pertencimento. Não à família, não àquela casa cheia de aparências, mas àquele sistema complexo que exigia responsabilidade real. A empresa deixou de ser apenas um nome importante e se tornou um organismo vivo, que precisava de decisões conscientes para continuar existindo. E eu percebi que entendê-la era mais poderoso do que reivindicá-la. Enquanto Helena e Isadora se moviam como se tudo já lhes pertencesse, eu compreendia que o verdadeiro controle vinha do conhecimento. Eu não precisava ser vista. Precisava estar preparada. E, naquele império construído sobre números, pessoas e escolhas, eu estava, silenciosamente, me tornando parte essencial daquilo que um dia todos acreditariam não me pertencer. Foi nesse período que algo mudou no ar da casa. Não foi um acontecimento específico, nem uma conversa isolada. Foi um acúmulo. Um excesso. A ganância tem um jeito próprio de se denunciar quando perde a paciência, e eu comecei a sentir isso nos gestos de Helena, no brilho ansioso nos olhos de Isadora, na pressa disfarçada que passou a acompanhar cada uma delas.
Já não era apenas ambição silenciosa. Era fome. As visitas ao meu avô se tornaram frequentes demais para serem naturais. Helena aparecia sempre com expressões calculadas de preocupação, levando flores caras, falando sobre união familiar e futuro. Isadora ia junto, sentando-se perto demais, tocando no braço dele com intimidade forçada, fazendo perguntas que não eram sobre saúde, mas sobre continuidade, decisões e legado. Eu observava tudo à distância, sentindo um desconforto crescente que não vinha do medo, mas da certeza de que algo estava sendo antecipado cedo demais. As conversas à mesa também mudaram de tom. A palavra empresa começou a surgir com mais frequência, assim como comentários sobre valores, participações e o que faria sentido para o futuro. Helena falava como se certas decisões já estivessem tomadas, como se o tempo obedecesse à vontade dela. Isadora, por sua vez, passou a se referir ao império da família com uma familiaridade perigosa, usando expressões que indicavam posse, não responsabilidade. Eu não dizia nada. Não por ingenuidade, mas por estratégia. Cada frase dita por elas era uma revelação. Cada excesso de confiança, um passo em falso. Passei a perceber como Helena ajustava o discurso dependendo de quem estava ouvindo, como sorria ao falar de cuidado e endurecia o olhar ao mencionar números. Isadora já não disfarçava o entusiasmo quando o assunto envolvia herança. Havia um brilho quase infantil em sua empolgação, como se tudo aquilo fosse um prêmio inevitável. Meu pai continuava distante, alheio ou talvez cansado demais para perceber a mudança de atmosfera. Eu observava em silêncio, tentando entender se ele realmente não via ou se apenas escolhia não ver. Em alguns momentos, parecia incomodado com certos comentários, mas nunca os interrompia. Aquela passividade me doía mais do que qualquer palavra dita contra mim. Houve um dia específico em que tudo se tornou mais claro. Estávamos reunidos na sala, e Helena, com a voz aparentemente casual, comentou sobre como era importante organizar tudo enquanto ainda havia tempo. O modo como ela disse aquilo, sem olhar diretamente para meu avô, fez meu estômago se revirar. Isadora completou a frase com entusiasmo demais, falando sobre continuidade, sobre assumir responsabilidades, sobre como já se sentia preparada para grandes decisões. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu avô não respondeu de imediato. Apenas observou. Foi ali que percebi que ele também via. Não havia surpresa em seu olhar, apenas confirmação. A confirmação de algo que ele já esperava. Naquele instante, entendi que aquela mudança de comportamento não era um acidente. Era uma exposição gradual. Quanto mais confiantes elas se sentiam, menos se preocupavam em esconder quem realmente eram. A partir daquele dia, passei a prestar ainda mais atenção. Não apenas ao que era dito, mas ao momento em que era dito. A pressa com que certos assuntos surgiam, a ansiedade por respostas que ainda não cabiam. A ganância tem pressa porque não suporta esperar. E Helena e Isadora já não conseguiam disfarçar isso. Eu sentia um misto de inquietação e lucidez. Algo grande estava se aproximando, e, pela primeira vez, eu não me sentia pequena diante disso. Eu entendia o jogo. Entendia as intenções. E, mesmo sem saber exatamente como, tinha certeza de que meu avô também entendia. Aquela máscara elegante que elas usavam começava a rachar. E eu estava ali, em silêncio, assistindo tudo acontecer. O quarto do meu avô sempre teve um cheiro específico, uma mistura de madeira antiga, livros e algo que lembrava tempo. Naquele período, ele já não circulava pela casa como antes. Seus passos haviam se tornado raros, e sua presença ainda mais silenciosa. Quando me chamaram para vê-lo naquela tarde, senti que não se tratava de mais uma visita comum. Havia algo definitivo no ar, algo que não precisava ser anunciado para ser entendido. Ele estava recostado, mais frágil do que eu jamais o havia visto, mas com os olhos atentos, os mesmos olhos que nunca deixavam escapar nada. Sentei-me ao lado da cama, e por alguns instantes não dissemos nada. O silêncio entre nós não era desconfortável. Pelo contrário, sempre foi nossa forma mais honesta de comunicação. Eu sentia que qualquer palavra precipitada poderia quebrar algo importante.
Quando ele finalmente falou, sua voz saiu baixa, mas firme. Ele não mencionou nomes, não acusou ninguém, não explicou planos. Disse apenas que eu deveria observar atentamente quem falaria quando acreditasse que tudo já estava garantido. Aquela frase ficou suspensa no ar, pesada demais para ser apenas um comentário casual. Eu quis perguntar mais, quis entender, mas algo dentro de mim disse que aquele não era um momento de respostas, e sim de escuta. Ele segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Não era um gesto de despedida carregado de emoção exagerada. Era um gesto de confiança. Como se estivesse me entregando uma responsabilidade silenciosa, algo que não podia ser dito em voz alta. Seus olhos encontraram os meus, e por um breve instante, vi ali não fragilidade, mas certeza. Saí daquele quarto com o coração acelerado e a mente inquieta. Cada palavra dele ecoava dentro de mim, exigindo interpretação, exigindo paciência. Eu sabia que ele não falava por acaso. Nunca falou. Se havia me dito aquilo, era porque o momento se aproximava. Não um momento de confronto, mas de revelação. Nos dias seguintes, a casa parecia mais tensa. Helena e Isadora circulavam com uma inquietação mal disfarçada, como se sentissem que algo estava prestes a escapar do controle. As conversas se tornaram mais cuidadosas e os olhares, mais atentos. Era como se todos estivessem esperando algo, mesmo sem saber exatamente o que. Eu, por outro lado, carregava dentro de mim aquela frase como uma âncora. Ela me mantinha firme, observando, respirando, esperando. Passei a notar detalhes que antes poderiam passar despercebidos. A forma como Helena evitava certos assuntos diante do meu avô, o modo como Isadora tentava parecer mais presente, mais dedicada, mais necessária. Tudo parecia um pouco exagerado, um pouco forçado. Como se estivessem atuando para uma plateia que já não precisava ser convencida. Havia noites em que eu mal conseguia dormir. Não por medo, mas por expectativa. Algo estava sendo construído no silêncio, algo que não dependia da minha ação direta, mas da minha capacidade de permanecer inteira até o momento certo. Eu entendia, finalmente, o que meu avô havia tentado me ensinar durante todos aqueles anos. Nem sempre agir é o mais importante. Às vezes, resistir é suficiente. Quando, pouco tempo depois, fui informada de que ele havia partido, não chorei como os outros. Não naquele momento. Senti um vazio profundo, sim, mas também uma estranha sensação de continuidade. Como se ele ainda estivesse presente, observando, aguardando. As palavras que ele havia me dito não eram um fim. Eram um aviso. E eu sabia, com uma clareza que me surpreendeu, que o verdadeiro desfecho daquela história ainda estava por vir. O dia do funeral amanheceu pesado, como se o céu soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, e cada movimento meu exigia um esforço que não era físico. Ao chegar, vi carros luxuosos alinhados, coroas de flores exageradas e rostos conhecidos do mundo dos negócios, todos vestidos de luto impecável. Era um espetáculo cuidadosamente montado, e eu sentia que aquele não era apenas um adeus, mas um palco preparado para algo maior. Caminhei devagar, mantendo a postura que aprendi a sustentar ao longo dos anos. Não havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto naquele momento. O que eu sentia era uma mistura estranha de ausência e alerta. Meu avô não estava mais ali fisicamente, mas sua presença era quase palpável. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que deveria, como se o silêncio estivesse prestes a se romper. Helena estava no centro de tudo. Vestia-se com uma elegância calculada, cada detalhe escolhido para transmitir respeito e autoridade. Ela cumprimentava as pessoas com abraços contidos, falava em tom baixo, ensaiado, como alguém que sabia exatamente onde estava e o que representava. Isadora permanecia ao lado dela, chorando com intensidade irregular, ora exagerada, ora inexistente, como se estivesse mais preocupada com quem observava do que com a perda em si. Eu me mantive alguns passos atrás, não por exclusão, mas por escolha. Observei como os olhares se voltavam para Helena naturalmente, como se ela já ocupasse um lugar que ainda não lhe havia sido oficialmente concedido.
Vi Isadora se aproximar de pessoas influentes, sussurrar palavras que pareciam ensaiadas, receber olhares curiosos e, em alguns casos, aprovadores. Era ali que o jogo se tornava público. Durante a cerimônia, permaneci em silêncio absoluto. As palavras do celebrante passavam por mim como um ruído distante. Meu foco estava nos detalhes ao redor, mãos inquietas, respirações aceleradas, olhares trocados com pressa. Havia expectativa naquele ambiente, e ela não vinha do luto. Vinha da certeza de que algo seria dito, anunciado, revelado. Foi após o encerramento formal que Helena deu o passo que eu já esperava, embora ainda assim tenha sentido o impacto. Em meio ao murmúrio das pessoas, ela ergueu a voz, suave, mas firme o suficiente para ser ouvida. Disse que meu avô havia deixado tudo organizado, que a empresa teria continuidade e que Isadora herdaria o controle, junto com 500 milhões de dólares. A forma como ela pronunciou aqueles números foi quase triunfante, como se estivesse finalmente colhendo algo que sempre considerou seu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Senti os olhares se voltarem imediatamente para Isadora, que tentou sustentar uma expressão de surpresa mal ensaiada. Havia orgulho em sua postura, uma satisfação difícil de esconder. Algumas pessoas se entreolharam, outras assentiram lentamente, como se aquela declaração fizesse sentido dentro da narrativa que havia sido construída ao longo do tempo. Eu permaneci imóvel. Não por choque, mas por clareza. Cada palavra dita por Helena soava como uma confirmação de tudo o que eu havia observado até então. A pressa, a confiança excessiva, a necessidade de anunciar aquilo antes mesmo de qualquer leitura formal. Elas acreditavam que haviam vencido. E, naquele instante, soube que estavam exatamente onde meu avô queria que estivessem. Meu coração batia forte, mas minha expressão não mudou. Não havia espaço para reação naquele momento. Eu sentia o peso do olhar de algumas pessoas sobre mim, curiosas, talvez esperando algum tipo de resposta, indignação ou colapso. Mas eu não ofereci nada disso. Permaneci em silêncio, sustentando o mesmo lugar discreto que ocupei durante toda a vida. Enquanto Helena continuava falando, reforçando sua posição e a de Isadora com frases bem escolhidas, algo dentro de mim se acalmou. Aquele não era o fim da minha história. Era apenas o momento em que a ganância havia se exposto sem perceber. E, naquele funeral luxuoso, cercada por flores e falsas homenagens, eu compreendi que o verdadeiro legado do meu avô estava prestes a se revelar. O que aconteceu em seguida não começou com um grito, nem com uma acusação. Começou com um pedido calmo para que todos aguardassem. Um dos advogados deu alguns passos à frente, e naquele instante senti o ambiente mudar. Não foi imediato, mas foi profundo. A segurança excessiva de Helena vacilou por um segundo. Isadora ajeitou a postura, como quem se prepara para ouvir algo que acredita já conhecer. Eu respirei fundo. Meu corpo inteiro parecia reconhecer aquele momento antes mesmo da minha mente. Disseram que havia uma última orientação deixada pelo meu avô. Nada extraordinário, apenas uma formalidade, foi assim que apresentaram. Mas eu conhecia aquele tom. Meu avô sempre tratou o essencial como se fosse simples. O silêncio voltou a dominar o espaço, e então a gravação começou. A voz dele surgiu firme, clara, irônica na medida exata. Não havia fragilidade ali. Não havia despedida sentimental. Havia controle. Enquanto a voz ecoava, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era como se ele estivesse ali, observando cada rosto, cada reação. Ele falou sobre tempo, sobre escolhas, sobre como as pessoas revelam quem realmente são quando acreditam que nada mais pode ser perdido. Cada frase parecia atingir alguém específico, mesmo sem mencionar nomes. Vi Helena enrijecer. Vi Isadora perder o ritmo da respiração. Então veio a pausa. Curta, calculada. E, em seguida, a frase que mudou tudo. Ele disse que havia deixado o maior teste para o final, porque queria ter certeza absoluta de quem merecia seu legado. Disse que havia observado pacientemente, em silêncio, por anos. Que havia permitido discursos, encenações e certezas precipitadas.
E então revelou o que ninguém ali esperava ouvir. Quando a verdade foi dita, senti o chão se deslocar sob meus pés, não por surpresa, mas pelo impacto coletivo. Isadora não era sua neta biológica. Era adotada. A palavra ecoou como um trovão contido. Não houve reação imediata. Apenas um vazio denso, quase físico. Helena ficou imóvel por alguns segundos longos demais. O rosto dela perdeu a cor. Isadora piscou repetidamente, como se estivesse tentando acordar de um sonho que havia se tornado pesadelo. A gravação continuou. Meu avô explicou que não havia nada de errado na adoção. O erro estava na mentira sustentada, na ambição cultivada, na certeza de direito que nunca existiu. Disse que a herança não era um prêmio por aparência ou discurso, mas por lealdade, caráter e preparo. Cada palavra dele soava definitiva. Não havia espaço para interpretação. Ao meu redor, senti o murmúrio começar a se formar. Olhares confusos, cochichos contidos, expressões de choque. Pessoas que minutos antes acenavam em concordância agora evitavam contato visual. Helena tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Isadora parecia pequena pela primeira vez. Não havia lágrimas. Apenas incredulidade e medo. Eu permaneci onde estava. Não avancei, não recuei. Senti meu coração bater forte, mas minha mente estava estranhamente tranquila. Tudo fazia sentido agora. As conversas, os testes silenciosos, a paciência do meu avô. Ele não queria apenas proteger o que construiu. Queria expor quem tentava se apropriar disso sem merecer. Quando a gravação terminou, o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Não havia aplausos, nem confrontos imediatos. Apenas a sensação coletiva de que algo irreversível havia sido revelado. Naquele momento, compreendi o que significava o riso no caixão. Não era desdém. Era a satisfação de quem sabia que a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra seu caminho. E ali, em meio ao luto transformado em choque, eu entendi que minha vida inteira havia me preparado para aquele instante. O silêncio que me moldou, a observação que me fortaleceu, a paciência que me sustentou. Tudo convergia para aquele momento. O jogo havia terminado. E, pela primeira vez, ninguém mais precisava falar. Quando o choque começou a se dissipar, o mundo ao redor pareceu retomar o movimento de forma lenta e cautelosa, como se todos precisassem reaprender a respirar. O advogado pediu atenção novamente, e dessa vez não houve resistência nem murmúrios. O testamento foi lido com precisão jurídica, sem espaço para emoção. Meu avô havia deixado tudo organizado com o mesmo cuidado com que construiu sua vida. A empresa, as participações, os bens e a fortuna foram destinados a mim. Não como um gesto impulsivo, mas como uma decisão planejada ao longo de anos. Cada cláusula refletia a confiança que ele depositou no meu silêncio, na minha observação e na minha capacidade de sustentar responsabilidades reais. Helena foi a primeira a sentir o peso das consequências. Sem o controle que imaginava ter, sua postura desmoronou rapidamente. As pessoas que minutos antes a cercavam começaram a se afastar, uma a uma, como se o poder que ela exibia tivesse evaporado no ar. As expressões de respeito se transformaram em olhares cautelosos. Ela tentou se recompor, mas era tarde. Sua imagem havia sido construída sobre expectativas que não se sustentaram diante da verdade. Não houve expulsão pública, nem escândalo imediato. Houve algo pior para alguém como ela, o esquecimento. Isadora, por sua vez, enfrentou uma realidade ainda mais dura. Não apenas perdeu a herança que acreditava ser sua, como também perdeu a narrativa que sustentava sua identidade. Sem o status, sem o dinheiro e sem o título informal de herdeira, ela se viu diante de um vazio que nunca havia aprendido a preencher. As pessoas deixaram de ouvi-la com interesse, e seus comentários passaram a soar deslocados. Pela primeira vez, ela precisou lidar com a própria insignificância fora daquele papel que havia ensaiado por tanto tempo. Meu pai permaneceu em silêncio durante todo o processo. Não tentou contestar, não fez discursos.
Seu olhar carregava arrependimento e compreensão tardia. Ele entendeu, naquele momento, que havia se omitido demais e enxergado de menos. Nossa relação não se transformou de forma imediata, mas algo mudou. Havia, finalmente, um reconhecimento silencioso de que eu sempre estive ali, mesmo quando ele escolheu não ver. Nos dias que se seguiram, assumi a empresa sem cerimônias exageradas. Não houve celebração pública nem anúncios triunfais. Meu primeiro gesto foi ouvir. Ouvir funcionários, gestores, pessoas que sustentavam aquele império muito antes de ele se tornar um troféu familiar. Comecei a tomar decisões firmes, mas conscientes, corrigindo excessos, ajustando rumos e valorizando quem sempre fez o trabalho real acontecer. A resistência inicial foi pequena. A maioria parecia aliviada por finalmente haver alguém que compreendia o funcionamento do todo. Helena e Isadora se afastaram naturalmente. Não precisei impor limites. O próprio ambiente deixou claro que o tempo delas ali havia terminado. Cada uma seguiu seu caminho carregando as escolhas que fez. Não senti satisfação na queda delas, apenas a certeza de que a justiça, quando vem sem gritos, é mais definitiva. Algum tempo depois, visitei o túmulo do meu avô sozinha. Não levei flores caras nem fiz promessas em voz alta. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, como sempre fizemos. Eu compreendi agora tudo o que ele tentou me ensinar. O silêncio não era ausência. Era preparação. A paciência não era fraqueza. Era estratégia. Saí daquele lugar com uma tranquilidade que nunca havia sentido antes. Não porque herdei uma fortuna, mas porque finalmente compreendi meu próprio valor. O legado do meu avô não estava apenas nos bens que deixou, mas na mulher que ele ajudou a formar. E, pela primeira vez, eu não precisava mais desaparecer para sobreviver. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!